Um dos conceitos mais abstratos do triângulo da exposição é o ISO, e é sobre ele que nós vamos falar hoje. Vinícius Lisboa aqui, seja bem-vindo ao canal. Aqui a gente bate um papo sobre audiovisual e como o meu hobby de gravar vídeos se tornou uma segunda fonte de renda e pode se tornar para você também. Este é o terceiro vídeo sobre uma sequência que eu estou fazendo sobre triângulo da exposição. Se você quer dominar a sua câmera no modo manual, você tem que aprender os 3 conceitos que envolvem o triângulo da exposição, que é velocidade do obturador, abertura e ISO. E no vídeo de hoje é sobre ISO que a gente vai falar. Antigamente, os nossos pais fotografavam usando câmeras analógicas. Não tinha essa de usar cartão SD. Eles precisavam comprar filme, rolo de filme. E aqui eu tô entregando minha idade já. E era um rolê muito complexo, aquela coisa de pai pedir para filho comprar coisa no mercadinho. E aí você chegava lá, ô meu amigo, me vê por favor um rolo de filme. E aí via o vendedor e te falava que é assim, beleza, mas para qual ISO? Aí tu, hã? E aí você ficava com aquela cara de tacho, igualzinho quando os pais pediam para você comprar meia dúzia de ovos no mercado e você lá sabia que era dúzia. E lá na própria caixinha do filme, normalmente da Kodak, vinha lá escrito Kodak 200. E o que era esse 200? 200 era justamente o ISO. E o que diabo é ISO? ISO é a sensibilidade à luz que esses rolos de filme tinham, que naquela época era fixo, por exemplo, Kodak 200. Então Kodak 200 ele vinha com ISO 200, ponto e acabou. E que hoje em dia o ISO das câmeras é a sensibilidade que o sensor da sua câmera tem e que é muito mais fácil de usar, porque você consegue com um botão mudar de 200 para 100, para 800, dependendo da necessidade no seu triângulo da exposição. Então, por exemplo, se você fosse fotografar em ambientes muito claros, você ia comprar rolos de filme com um ISO mais baixo, 100, 200, porque o ambiente que você iria fotografar já tinha bastante luz, ou seja, quanto mais baixo o valor do ISO, mais sensível era o rolo e mais sensível hoje em dia fica o sensor da sua câmera. E com isso, você usa um ISO mais baixo porque já tem luz o suficiente no ambiente para expor corretamente a imagem. E o contrário também acontece. Quanto mais escuro é o ambiente que você vai filmar, você tem que jogar o ISO um pouquinho lá para cima. E aí com isso o seu sensor vai ficar mais sensível à luz, vai conseguir captar mais luz, mas nada de graça nessa vida. Com isso você acaba ganhando ruído na sua imagem. Vamos ver na prática como é que isso funciona? Então vamos lá, vou começar com o ISO 640 e eu vou começar a aumentar. ISO 800, ISO 1000, e o que você vai percebendo com isso? Que a imagem vai ficando mais clara. E como eu falei, vai aumentando a sensibilidade do sensor. ISO 1600, vamos lá para 5000. ISO 6400. O que você começa a perceber? Que a imagem fica muito clara. Então eu vou baixar um pouquinho aqui a minha abertura, ou seja, eu estou fechando um pouquinho a minha lente. E será que já dá para perceber um grãozinho assim nas áreas mais escuras da tela? Vou dar um zoom para você perceber. ISO 10.000 e vamos ver a quantidade de ruído que já está tendo na tela. Eu vou dar um zoom, sabe aonde? Lá na televisão. Olha a quantidade de ruído que já está rolando. Mas aí, se eu passar para ISO 12.800, vocês vão ver que o ruído diminui consideravelmente. E por que será isso? Por conta de um detalhe desta câmera específica que eu já vou te explicar. Agora, tem muitos filmes em que o diretor de fotografia se aproveita do ISO um pouquinho mais elevado para gerar grão na imagem e dar uma textura. É como se ele quisesse emular nas câmeras digitais hoje em dia o que era feito antigamente com câmeras que filmavam com rolo de filme mesmo, película. E nem tão antigamente assim, porque ainda hoje se filmam filmes com película, com rolo de filme mesmo. Inclusive, o vencedor do Oscar de 2024 foi o Oppenheimer, que ele foi filmado inteiro em uma película de 65mm criada pela Kodak, pasmem. E as películas acabam tendo esse grão no processo químico do banho, que é justamente o que a gente chamava antigamente de revelar a fotografia. Agora, não confundam usar o ISO um pouquinho mais alto com uma questão mais estilística para você criar grãos e deixar a imagem mais interessante,
com ruído. Ruído é quando a gente usa o ISO lá em cima e a imagem fica destruída. Bem, aqui no canal eu uso Sony, então provavelmente vocês vão ver muita coisa sobre a Sony aqui, mas várias outras marcas também funcionam com um ISO nativo nas suas câmeras. E o que significa isso? Bem, aqui em casa eu tenho a Sony A7 III e a Sony ZV-A1, que é a que está me filmando aí agora. Na Sony A7 III, o ISO base dela para filmar na melhor qualidade que a câmera pode gerar é 800. Enquanto essa daí, a ZV-A1, o ISO base dela é duplo. Ela tem um ISO base de 640 e também um ISO de 12.800, que são esses dois os bases, onde ela vai conseguir extrair a melhor qualidade da câmera. E por que eu sempre recomendo você filmar no ISO base da sua câmera? Porque é nele que você vai conseguir extrair a melhor qualidade de imagem por conta do Dynamic Range. E se você não sabe o que é Dynamic Range, relaxa, esse é um papo para outro vídeo, mas para você receber essa notificação você precisa se inscrever, então não deixe de se inscrever, já se inscreve aqui no canal, que você vai receber todas as notificações de quando eu postar vídeos novos, que inclusive sai toda semana. Bem, agora que você assistiu os 3 vídeos sobre triângulo da exposição, você já consegue expor melhor a sua imagem. E eu tenho certeza que com isso você vai começar a obter resultados grandiosos usando o manual da sua câmera. Ficou com alguma dúvida sobre triângulo da exposição, sobre ISO? Deixa aqui nos comentários que eu vou ter um prazer de te responder. E segue lá no Instagram, Vinícius Lisboa HD, que eu vou ter um prazer também de bater um papo contigo. E lá você vai ver os bastidores, não só aqui do meu canal do YouTube, como também dos jobs que eu faço para os meus clientes. Até o próximo vídeo. Fui!